Olá, estamos falando diretamente do Congresso Europeu de Cardiologia aqui em Munique e estamos trazendo as novidades mais interessantes desse congresso. Estou aqui do meu lado direito com o Dr. Mangione, hemodinamicista, e do meu lado esquerdo com o Dr. Marco Praça, cirurgião cardíaco. Vamos iniciar comentando sobre a doença arterial coronária estável, porque ainda hoje, em todas as sessões aqui no Congresso Europeu, existe muita controvérsia, muita dúvida. E hoje nós estamos com uma possibilidade única de contar com um hemodinamicista e com um cirurgião cardíaco para discutir esse importante tema. Eu começaria com o Dr. Mangione falando sobre quais são os aspectos mais interessantes da sua especialidade hemodinâmica que você observou nesse Congresso Europeu, Mangione. Muito bem, Marcelo. Foram abordados grandes temas, grandes debates, e um debate que foi muito abordado é a respeito do papel da angioplastia coronariana nos pacientes com DAC estável comparado com o tratamento clínico otimizado. Foram algumas sessões que tiveram debates, controvérsias, e o que se chega a uma conclusão é que realmente o tratamento clínico otimizado é uma boa opção de tratamento para esses pacientes que têm a DAC estável. Entretanto, a angioplastia coronária, quando realizada, quando guiada pela reserva de fluxo fracionada, pelo FFR, ela tem apresentado alguns resultados superiores ao tratamento clínico. E o último estudo, que foi o FAME2, e depois de 5 anos de acompanhamento, segmento clínico desse estudo, mostrou taxas de redução de infarto agudo do miocárdio favorável ao tratamento percutâneo e também uma diminuição muito importante na taxa de revascularização. Esse estudo teve um acompanhamento de 5 anos e depois de 5 anos, mais de 50% dos pacientes que estavam no grupo de tratamento clínico otimizado tiveram que fazer o crossover, tiveram que passar para o tratamento de angioplastia coronária para poder ter seus sintomas controlados. Então, tudo indica que, nesses pacientes estáveis, o FFR é um grande dispositivo que nós podemos utilizar para melhorar os resultados da intervenção coronária. Agora, Mangione, quando você fala em doença arterial coronária estável, esses pacientes podem ser sintomáticos ou assintomáticos e eles têm testes isquêmicos ou testes não isquêmicos. É importante a gente caracterizar para poder definir, porque a doença arterial coronária estável é um grande espectro, né? Então, qual é o perfil desses pacientes que você vai aplicar o FFR? São os pacientes que têm alguma sintomatologia, são os pacientes que têm testes isquêmicos ou os assintomáticos também? Esses estudos, normalmente, eles têm randomizados pacientes sintomáticos ou que têm alguma prova isquêmica positiva. Mas nós podemos nos deparar, principalmente nos pacientes diabéticos, sim, que têm pouca sintomatologia, às vezes não têm sintomatologia e apresentam uma lesão moderada em 2 leitos vasculares, na descendente anterior e na coronária direita, uma lesão por volta de 70%. Então, para guiar essa intervenção, hoje, praticamente é uma unanimidade do grande papel do FFR e nos mostrar se essa lesão tem um impacto isquêmico ou não tem um impacto isquêmico, para não fazer uma intervenção desnecessária nesses pacientes que pode acarretar futuramente numa trombose existente, pode acarretar numa complicação da angioplastia. Às vezes a gente vai dilatar uma lesão de 70%, 60% que não tem impacto isquêmico e pode causar uma complicação nesses pacientes. Então o FFR é uma grande arma, é um grande dispositivo para nesse tipo de situação. Eu queria colocar você numa saia justa, já preparando já a introdução para o Dr. Marco. Assim, vamos admitir um paciente com doença arterial coronária, com uma lesão severa na coronária direita, diabético, lesão severa na coronária direita e uma lesão moderada na descendente anterior, no terço proximal, e você não tem um FFR. E eu queria que você definisse uma conduta com o FFR e sem o FFR. O que você faria? Muito bem, uma boa pergunta. Não tendo FFR, se eu tenho uma lesão severa na descendente, na coronária direita, eu trataria a coronária direita, mas eu necessitaria de uma prova isquêmica, comprovando a isquemia, ou um MIB, principalmente um MIB, com uma ressonância que comprovaria a isquemia para eu poder realmente tratar essa lesão. Seria a melhor forma. Eu acho que nesse momento, quando a gente depara com esse tipo de situação, pela angiografia, uma lesão é importante, uma lesão é moderada, eu trataria a lesão importante, esperaria uma prova isquêmica, uma prova funcional, para eu ter certeza que eu necessito tratar a lesão da descendente anterior. Perfeito. Agora eu vou mudar um pouquinho a pergunta para o Dr. Marcos, já fazendo a introdução para ele. Vamos admitir, por exemplo, no caso específico, Marco, um paciente com lesão biarterial, mas lesão severa na descendente anterior proximal e uma lesão moderada na coronária direita, na terço proximal também. Qual seria, e diabético, qual seria a sua conduta?
Isso no paciente biarterial ainda é muito a se discutir. Mesmo no diabético biarterial, a angioplastia ainda tem seu papel. O que mudou no novo guideline foi no paciente triarterial, mesmo com syntax score baixo, houve um downgrade do tratamento percutâneo, mostrando que a cirurgia é superior. Sempre houve uma suspeita sobre isso, mas não tinha se dado o suficiente. Hoje a gente tem dado bastante importante e comprovando que a cirurgia é melhor para o paciente. E esse guidelines foi aqui no Congresso Europeu. Foi divulgado aqui. Junto com isso também houve um aumento do enxerto arterial, principalmente pelo uso da radial, ou dupla mamária ou radial, mostrando que o cirurgião também tem que fazer seu papel. Ele tem que usar mais enxerto arterial porque isso aumenta a sobrevida. Isso é uma coisa importantíssima. Temos que cobrar dos nossos colegas cirurgiões o incremento do uso do enxerto arterial quando possível. A dupla mamária ou radial. Às vezes Posso voltar com uma perguntinha para o Marco? Com certeza. Ainda nesse cenário de DAC estável, nos pacientes, mesmo diabéticos ou não diabéticos, tem doença multiarterial, mas tem alto risco cirúrgico, Marco. Qual que é o papel do procedimento híbrido nesses pacientes? Inclusive, utilizando a robótica para tratar a descendente anterior e a gente complementar então o tratamento através da intervenção coronária percutânea nos pacientes multiarteriais com elevado risco cirúrgico. E eu incluiria também uma questão seguinte: o papel do tratamento clínico para o paciente de alto risco cirúrgico triarterial, esse não existe nenhum papel na tua opinião, ou existiria ainda um papel específico para o tratamento medicamentoso? O tratamento clínico ele funciona em todos os caminhos, só ele sozinho, junto com a angioplastia, junto com a cirurgia. Tratamento clínico é obrigatório. Você está sempre junto conosco, não tem como fugir. Isso é o que faz tanto a angioplastia quanto a cirurgia ser duradoura, é um bom tratamento clínico, uma boa orientação. O paciente precisa contribuir também, mudar a sua qualidade, o seu estilo de vida, melhorar a sua qualidade de vida. Então, tratamento clínico é obrigatório para qualquer tempo. Feito isso, a parte híbrida, eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que qualquer paciente que você, por algum motivo, não vai usar 2 enxertos arteriais, talvez ele possa ser um bom paciente para o híbrido. Depende das lesões remanescentes. Uma direita curta, pouco cálcio, grande, uma circunflexa, um tronco bifurcação, que a CX é grande, você salva ali a DA com o uso. A gente pode usar agora o robô para fazer uma incisão, uma cirurgia muito pouco invasiva, e o Mangione pode ver se o nosso serviço ficou bem feito dentro da sala cirúrgica. Se tem algum defeito, a anastomose você consegue corrigir. Depois ele faz a angioplastia em vasos favoráveis. Acredito que isso é um terceiro caminho para se tratar a doença coronária e que tem ganhado grande aceitação e grandes investigações estão ocorrendo nesse momento sobre esse assunto. Então fica claro que não existe, talvez, para o espectro de doença arterial coronária, um tratamento melhor que o outro. E sim tratamentos complementares, sinérgicos, que podem ser aplicados nas diferentes situações. É isso, Mangione? É isso. Isso acho que um resumo. Existem situações de grande gravidade que talvez o papel do tratamento invasivo, quer que seja ele cirúrgico ou quer que seja percutâneo, ele leva uma vantagem. Mas existem também, quando a carga isquêmica não é muito grande, acima de 10%, 12%, o tratamento medicamentoso acho que tem um papel muito importante e pode controlar por ele só muito bem o quadro clínico do paciente. Muito bom. Então, dessa forma, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Acho que pudemos ter visões múltiplas de temas realmente importantes, temas práticos, com participação de hemodinamicista, com Mangione, e com o cirurgião, com Marco Praça. Muito obrigado a todos. Com o Dr. Marcelo Sampaio Bernardo. Muito obrigado.